Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Hoje trago-vos uma receita com um ingrediente que eu gosto muito. Já tenho inclusive uma receita bem deliciosa aqui no canal que, se vocês ainda não viram, não sabem o que andam a perder, que é o doce de requeijão no forno. Pronto, então agora vocês já perceberam aí qual é que é o ingrediente que eu vou usar, o tal ingrediente que eu gosto muito. É justamente isso, requeijão. O requeijão lembra-me sempre de quando eu estava grávida do meu filho mais velho. Não me venham cá com histórias a dizer que os desejos de grávida não existem, porque eu tive desejos de comer requeijão. Vocês não imaginam a quantidade de requeijão que eu comi na gravidez do meu filho mais velho. Foi muito, mas mesmo muito requeijão. Estava sempre com vontade de comer. Ora, o requeijão que eu comia nessa altura era requeijão de ovelha. No caso dos doces, eu já não gosto tanto de fazer com requeijão de ovelha porque acho que o sabor é demasiado intenso. Portanto, vou utilizar uns fantásticos e fresquinhos requeijões de vaca, que são aqueles que eu acho que são ideais para fazer sobremesas. Entretanto, gostava muito de saber aí quem esteve grávido já desse lado, ou por outra grávida aí desse lado, gostava muito assim que compartilhassem comigo, assim só por curiosidade, os vossos desejos. Acho isso muito engraçado. Da minha filha do meio eu não tive, mas da minha filha mais nova também tive bastantes. Só apetecia comer churrasco e salada de frutas, imaginam? Pois é. Então, mas voltando à receita de hoje, aquilo que nós vamos fazer são uns pastelinhos bem estaladiços de requeijão com massa filo. Vamos aprender? Bora! Vamos então começar a fazer os pastelinhos de requeijão e aqui à minha frente eu tenho um tabuleiro de ir ao forno forrado com uma folha de papel vegetal. Esta folha de papel vegetal não é fundamental, é apenas para não sujar o tabuleiro, porque às vezes ao pôr o recheio dentro das formas ou mesmo depois os pastéis a cozer no forno, alguma coisa sai para fora e assim garantimos que fica tudo assim mais limpinho. Então, o forno justamente ele já está a aquecer nos 180 graus, porque o processo de preparação das formas e também do recheio não é assim tão extenso quanto isso, portanto convém que o vosso forno esteja já quente para depois não estarem com os pastéis à espera antes de os poderem colocar lá dentro. Então, em termos de quantidades, como de costume, eu vou deixar-vos tudo aí nessa setinha aí em baixo, na descrição do vídeo, e vou falando dessas mesmas quantidades à medida que o vídeo for decorrendo. Agora, falar-vos aqui nas formas, eu estou a usar estas formas de queijadas, de pastéis de nata, de queques, enfim, são descartáveis, mas claro que vocês podem usar formas que tenham aí em casa que não são das descartáveis. Eu hoje vou usar estas por uma questão de praticidade, mas é absolutamente indiferente. Ora bem, falámos do forno, falámos das formas, agora vamos falar da massa. A massa que eu estou a utilizar, ou que eu vou utilizar, é massa filo. Eu estou a usar massa de compra e vou desembrulhá-la aqui. Esta massa, ela tem tendência para secar com alguma facilidade, por isso é que convém que aquela que nós não estamos a utilizar, convém estar ou assim com um pano úmido por cima, ou então pelo menos dentro de um saco de plástico, como eu tinha, que é para não secar. De qualquer das maneiras, nós vamos já tratar dela, portanto, o que é que vamos fazer aqui com a massa? Vamos pincelar uma camada com manteiga derretida. Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga derretida, isto não é preciso ficar assim 100% pincelado, porque nós depois vamos pôr umas camadas por cima das outras. Portanto, dizia eu, tenho 100 gramas de manteiga derretida, estou a usar manteiga sem sal. Assim. E agora vou cortar esta folha a meio com uma tesoura de cozinha e vou aqui pegar na minha forma, vou dobrar esta parte que tem manteiga assim, num quadrado, vou colocar mais um pouco de manteiga. Estão a ver a ideia, não é? A ideia é que a manteiga fique contra a manteiga
E agora vou fazer aqui uma espécie de quantos queres. Estão a ver os quantos queres que os miúdos fazem? Então, é isso mesmo. Assim. E assim. E agora vou colocar esta massa na minha forma. A forma eu já a tenho preparada também com um pouco de gordura. Neste caso eu usei aquele spray de untar, mas vocês podem também fazer com a mesma manteiga que estão aqui a usar para... Isto às vezes acontece, está bem com a massa filo, mas a ideia é vocês agora colocar a massa assim na forma. Se virem que ela rasga, tirem assim aqui um bocadinho e ponham no fundo. Porque estes pastelinhos são assim mesmo toscos, não é preciso ficarem assim todos muito bonitinhos. Esta pontinha está muito grande, então eu vou dobrá-la também aqui um pouco para dentro, passando sempre um pouco de manteiga para colar, tá? Pronto. Eu vou aqui fazer mais uma para vocês verem. Vou colocar aqui no meu tabuleiro. Eu esta já tinha besuntado com manteiga, então vou já dobrar. Vou colocar mais manteiga nesta camada. E agora vou então dobrar como se fosse um quantos queres. Vocês não precisam de estar a fazer isto com grande precisão. Lá está. Isto são os pastelinhos assim toscos. É assim que eles ficam bonitos. Se vocês virem que a vossa massa realmente fica aqui com uns bocados muito grandes, pincelem com mais um bocadinho e dobrem assim as pontinhas para dentro, embora convenha que elas fiquem assim um pouco saídas das formas, ok? Vamos fazer aqui mais um. Vocês podem logo cortar as vossas folhas assim a meio, tá? Assim facilita a vida. Conselho, aquela parte que não estiverem a usar, dobrem e coloquem então dentro do saco de plástico ou tapado com um pano úmido em cima de um prato para a massa não secar, porque realmente a massa filo ela seca logo ao ar. Vou fazer aqui o meu quadrado, pincelar mais um bocadinho. E fazer a minha espécie de quantos queres. Vou dobrá-lo um pouco mais para dentro agora, porque ele estava a ficar muito grande na forma, então assim pode ser que fique mais à justa. Exatamente. Pronto, já perceberam a ideia, não é? Vamos fazer isto com todas as nossas formas e depois então vamos encher com a massa que vocês vão ver, com a massa não, peço desculpa, com o recheio que vocês vão ver que se faz mesmo num ápice. Como podem ver, eu já tenho aqui 12 formas preparadas e agora vou então tratar do recheio e aquilo que eu vos estava a dizer, veem porque é que é bom nós às vezes pormos assim o papel vegetal. Olhem só, ficou aqui com um monte de manteiga, um monte, não é um monte, um bocadinho, mas seja como for, estaria no tabuleiro se eu não tivesse posto o papel vegetal. Pronto, então vamos lá tratar do recheio, que é a coisa mais simples do mundo, acreditem em mim. Para fazer o recheio, vamos começar por colocar aqui dentro de uma taça 400 gramas de açúcar, açúcar branco, normalíssimo. Sim, é verdade, leva este açúcar todo, porque nós queremos que as nossas queijadas, os nossos bolinhos fiquem assim bastante úmidos e o açúcar é muito importante para isso. Agora vou colocar aqui uma colher de sobremesa, destas colheres medidoras de amido de milho, e vou misturar logo com o açúcar, que é para depois podermos evitar os grumos.
também podem peneirar, mas se fizerem isto assim, com um fouet, agora, vou pôr isto para aqui para vocês verem. Eu tenho aqui 2 requeijões de vaca. São requeijões de vaca porque eu não gosto de fazer estas coisas com requeijões de ovelha porque o leite é mais intenso e eu acho que fica com um sabor muito forte. Quando eu faço sobremesas com requeijão, eu utilizo sempre requeijão de vaca. Coloquei aqui num escorredor para que saísse todo o soro. E eu tenho aqui 2 requeijões com 220 gramas cada um. Mas isto também é mais coisa, menos coisa. Se vocês usarem só 400 gramas, ou se por outro lado tiverem um requeijão que seja um bocadinho mais pesado, com 225, e tiverem a usar 450, também não é por aí. Basicamente são 2 requeijões daqueles médios de vaca. O que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o requeijão, depois de escorrido, aqui dentro, assim. E agora vou aqui com um garfo e vou desfazer assim ligeiramente o requeijão. E vou ao mesmo tempo misturando com o açúcar. Não é preciso ficar completamente desfeito, porque o bom destas queijadas ou destes pastéis é que nós sentimos assim bocadinhos. Isso é muito bom. Pelo menos eu gosto. Pronto, só assim. Agora, vamos juntar 2 ovos inteiros. Mais 6 gemas. Voltamos a agarrar aqui no nosso fouet, na nossa vara de arames. E agora sim vamos misturar isto tudo. E é mesmo só misturar. Até estar assim homogéneo. Este meu fouet é um bocado flexível. Eu tenho que fazer aqui força para ele se manter minimamente firme. Estão a ver? Querem mais simples do que isto, não há? É só mesmo isto. Já está. Super rápido, não foi? Agora, só temos que deitar esta mistura dentro das nossas formas que nós estivemos a preparar com a massa filo. Vou começar aqui a despejar em cada forminha. Podem colocar assim quase até acima, não tem problema. Espero que vocês estejam a conseguir ver bem. Colocar quase até acima, mas não é transbordar, porque de facto isto depois é coisa para correr mal. Olha, estão a ver aquilo que eu disse? Já está a cair aqui uns pingos, mas isso também é porque eu sou um bocado desastrada. Portanto, comigo é sempre melhor precaver e deixar então aqui a folha de papel vegetal. Eu acho que aqui no meu tabuleiro ainda cabem mais uns quantos, portanto eu vou colocar assim mais juntinhos, que é para fazer tudo numa fornada só. Já está, eu consegui fazer 16 pastéis com o recheio que eu tinha, mas isso depois vai ser mais um ou menos um, já sabem, não é? Porque vai depender do tamanho das vossas forminhas, da quantidade que depois puserem em cada uma, mas pronto, vai rondar esta quantidade, 16 pastelinhos. Agora, o que é que vocês vão fazer? Se vos sobrar massa filo, não precisam de a deitar fora, tá bem? Podem usá-la depois para outras preparações, desde que a guardem no frigorífico, dentro de um saco de plástico ou película aderente, por exemplo, e embrulhada então no tal pano umedecido, porque senão ela vai ter realmente tendência para secar muito. Agora, o que é que eu vou fazer?
vou polvilhar aqui com um pouco de amêndoa palitada. Tenho aqui aproximadamente 50 gramas, isto é assim um bocadinho a olho, em cima de cada pastelinho. Pronto, e agora nada mais temos a fazer que não seja levar os pastéis ao forno. E vocês vão perceber que eles estão cozidos quando aqui a parte de cima já estiver douradinha, aqui a massa também, e basicamente é um bocadinho aquela técnica do pudim. Quando nós carregamos assim no topo do pastel, se ele ceder, mas depois não afundar, voltar assim ao de cima, como se estivesse assim esponjoso, vai estar perfeito para tirar do forno. Deixem pelo menos uma meia hora e depois vão lá ver como é que estão os vossos pastéis. Vamos então pôr no forno. Vejam só, os pastelinhos de requeijão já saíram do forno, estão com um aspecto bem delicioso e cheiram que é uma maravilha. É pena vocês aí desse lado não conseguirem sentir o cheiro. Mas quer dizer, vocês vão sentir de certeza absoluta porque vão obviamente fazer esta receita, que como já viram é bem fácil. Então, o que eu fiz agora foi mesmo só deixá-los a arrefecer aqui em cima de uma grade para depois podermos desenformá-los sem nos queimar. Então, falta só aqui uma coisa que é completamente opcional e é apenas se vocês gostarem, que é colocar um toquezinho de canela por cima. Eu pessoalmente acho que requeijão e canela é daquelas coisas que liga muito bem, portanto eu vou polvilhar os meus com um bocadinho de canela, mas é mesmo só um bocadinho e como digo, é opcional. Há pessoas que não gostam, portanto, não precisam de fazer esta parte. Só para vocês saberem, no meu forno os pastelinhos demoraram 35 minutos, porque eu fui ver ao fim da meia hora e achei que ainda precisavam mais 5 minutinhos. E é aquilo que vos disse, é carregarem assim com o vosso dedo e se eles cederem, mas voltarem logo ao de cima, como se fosse uma esponjinha, estão perfeitos. Vão estar bem macios por dentro. Podem ter a certeza. Ora bem, só para vocês verem como eles se desenformam com muita facilidade, eu apenas chego aqui e tiro os pastelinhos. Eles ainda não estão frios, estão assim para o morno, mas eu gosto de deixar acabar de arrefecer assim já sem ser dentro da forma. A não ser que vocês estejam a fazer os pastéis, por exemplo, para levar para um piquenique, qualquer coisa, então transportem-nos dentro das forminhas. Também podem deixá-los arrefecer completamente fora das formas e depois voltarem a pôr lá dentro. Vão ver? Eles desenformam, que é uma maravilha, porque as formas também estão untadas. Assim. Foi esta a receita de hoje. Uns pastelinhos de requeijão com um toque de amêndoa e canela que são absolutamente espetaculares. E eu agora aposto que vocês querem perceber se isto é mesmo estaladiço e macio por dentro. Então, vamos fazer o teste, não é? Vou aqui pegar uma faca. Aliás, antes vou fazer assim. Estão a ver? Estão a ouvir? Olhem só, é bem estaladiço. E agora vou abrir um para vocês verem como eles são bem macios por dentro. Olhem só estes estalitos que eles fazem a abrir. Já viram? Vão querer fazer esta receita, não vão? Tenho a certeza que sim. E já agora fica uma dica, se não quiserem estar a ter este trabalho todo e a usar a massa filo, esta receita também fica muito bem assim numa tarteira, só o recheio, sabem? Assim para fazer uma tarte de requeijão simples. Fica a dica. Espero que tenham gostado da receita. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!